Nesta resenha da bola, sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a final da Copa do Brasil, envolvendo o Flamengo e o Atlético Mineiro. Primeira partida neste domingo no Maracanã, dia 3 de novembro. Já Robinson Lessa, direto de Penedo Alagoas, e a eliminação do Corinthians da Copa Sul-Americana para o Racing da Argentina. Afinal, será no dia 24 deste mês, com o Cruzeiro e o Racing. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e a luta do Atlético Paranaense para fugir aí do perigo de rebaixamento na Série A do Brasileirão. Tudo isso sem perder tempo, já não sai daí, após a nossa vinheta. Chegando com mais uma resenha da bola nesta sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. E sem perder tempo, eu vou direto ao Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Final de semana com a final, o primeiro jogo da final envolvendo o Flamengo e o Atlético Mineiro, a primeira partida no Maracanã. Um jogo que promete muito, é a primeira partida da decisão. O Flamengo tendo aí como única competição com possibilidade de ser campeão, já o Atlético, que não vai bem no Brasileirão, mas está também na final da Copa Libertadores da América com o Botafogo. Quero ouvir, Antônio Manuel Góes, a sua análise dessa final e desse jogo, né? Primeiro, envolvendo as duas equipes. Um abraço. Olá, amigos. Nesse próximo domingo, 3 de novembro, o Maracanã será palco do primeiro confronto na decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Em casa, o taticamente reformulado rubro-negro de Filipe Luís, com desfalques por lesões e cartões, enfrentará um bem ajustado Galo de Minas, do argentino Gabriel Milito, que atua em duas frentes da temporada, também finalista da Libertadores em jogo único contra o Botafogo, líder do Brasileirão, no sábado 30 de novembro em Buenos Aires. Teremos em campo o desafio reconstrutivo de Filipe Luís, que em um mês definiu nova cara para o Flamengo, diante de um Atlético equilibrado nas ações de defesa, meio-campo e ataque, fortalecido na disputa de duas importantes e simultâneas competições. Sem De La Cruz novamente lesionado, Pulgar e Bruno Henrique suspensos por respectivos cartões amarelo e vermelho na semifinal, Filipe Luís terá no meio-campo rubro-negro o quarteto Everton, Araújo, Alcaraz, Gerson e Arrascaeta, além de Michael, opção para o ataque, e a incerteza entre Gabigol e Plata. No Atlético, Milito disporá em sua condição tática, entre outros, de expressivas peças, como Rodrigo Batalha e Arana na defesa, Fausto Vera e Scarpa no meio-campo, Hulk e Paulinho no ataque, todos em ascensão. Mais preocupante o quebra-cabeça tático para Filipe Luís, diante da imperiosa reformulação de meio-campo e ataque, contra um adversário de mais amadurecidas ideias de jogo. O novo treinador rubro-negro tem revelado obstinação no enfrentamento do desafio que se dispôs a aceitar, com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota em 30 dias de trabalho no Ninho do Urubu. Daí a expectativa de uma composição tática para garantir vantagem no placar nesse jogo de ida na final da Copa do Brasil, cujos contornos decisivos ocorrerão, sim, em BH. O Galo de Minas virá ao Rio em seu melhor momento, aparentemente sem problema de ordem física no elenco, e Gabriel Milito certamente armará sólido esquema de retaguarda para surpreender o adversário em precisos contra-ataques, a reservar para seu estádio, com apoio de sua torcida, a estratégia decisiva pelo troféu da Copa do Brasil, Antônio Júnior.
Olha, Antônio Manuel, é um jogo que promete muito, né? Para muitos, o Atlético tem um certo favoritismo pelas questões, né, de ausência de jogadores no Flamengo, mas para outros é uma partida 50-50. Né? O Flamengo, para esse jogo aí, por exemplo, não terá, né, entre outros jogadores, o Bruno Henrique e o Pulgar, mas o elenco do Flamengo, todo mundo conhece, é forte. Claro que sente a ausência aí, né? Nem precisa falar de Pedro, de Everton Cebolinha, só volta no próximo ano, Luiz Araújo, que está mais próximo de voltar, enfim. Mas é um jogo, de fato, agora o Flamengo com o Felipe Luiz. O Atlético vem, de fato, deu aí um gás, porque começou o ano bem, depois teve uma queda, nas Copas se recuperou, se dedicou e está se dedicando realmente às Copas. É um jogo, né, de você, difícil você dizer, tem um favorito. Agora, o Flamengo jogando em casa, isso aí não é uma questão teológica, tem que procurar fazer um resultado para ir para Minas Gerais com uma certa vantagem. E o Atlético vai tentar surpreender o Flamengo para jogar de forma mais tranquila, se é que a gente pode falar assim, em seu estádio na Arena MRV. O assunto agora é o Corinthians. Corinthians foi eliminado de mais uma Copa, já havia sido eliminado pelo Flamengo da Copa do Brasil, agora não terá aí a possibilidade de jogar a final da Copa Sul-Americana, foi eliminado pelo Racing da Argentina na última quinta-feira, e no Brasileiro ainda está a perigo, né? E bem a perigo, todos ali que estão perto da zona do rebaixamento ou dentro do Z4, terá um jogo aí com o Palmeiras na próxima segunda-feira, muito difícil, mas eu quero lhe ouvir, Robinson, essa sua análise dessa eliminação, das consequências, enfim, do que resta para o Corinthians nesta temporada, neste ano de 2024, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Estamos passando aqui para comentarmos sobre a eliminação do Sport Clube Corinthians Paulista da edição 2024 da Copa Sul-Americana. Corinthians, que havia empatado o duelo de ida disputado na Neoquímica Arena por 2-2, ontem foi até o estádio El Cilindro, em Buenos Aires, e acabou perdendo de virada para o Racing pelo placar de 2-1. Confronto onde o Corinthians foi ligeiramente superior nos primeiros 30 minutos. Todavia, futebol são 90. E aí, nos últimos 2/3, o domínio e a supremacia da equipe portenha fez com que a mesma fosse merecedora da vitória e da classificação. Corinthians, durante estes primeiros momentos do jogo, foi superior, teve uma jornada muito boa do seu ataque com o Memphis Depay e o Yuri Alberto, abriu o placar, só que em 4 minutos, 34 e 38 minutos do primeiro tempo, permitiu a virada. E aí não teve forças, por mais que o técnico Ramon Dias mexesse na equipe e realizou 5 substituições, mas mesmo assim o poderio ofensivo do Alvinegro de Parque São Jorge ficou aquém do esperado pelo seu torcedor. Resultado 2-1, eliminação do torneio continental, e restará agora tão somente o Campeonato Brasileiro, onde o time paulista luta desesperadamente contra o rebaixamento, contra o descenso. Está realmente fora do Z4 por hora, mas restando poucos jogos, é bom botar as barbas de molho. E o pior, próxima partida, a segunda-feira vindoura, será o clássico contra o arquirrival Palmeiras. Confronto será jogado na Neoquímica Arena e que precisa realmente o time do Ramon Dias vencer para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Vem pressionado de há muito os jogadores corintianos, é bom que se frise isso, é importante
e um clássico contra o Palmeiras que luta pelo título nacional, realmente é uma parada das mais indigestas. Muitos criticaram o treinador Ramon Dias por conta de equívocos nas substituições e mexidas no jogo de ida aqui, porque o Corinthians não fez o dever de casa. Você empatou 2-2, aí fica difícil para ir buscar o resultado na casa do adversário. Então, teve uma mexida que muitos contestaram. Quando saiu o Martínez, ele colocou o Romero, e aí o time perdeu o meio de campo. Ontem também algumas substituições equivocadas, ele demorou muito para tirar o Charles, mas é complicado um time querer chegar numa final do torneio continental com Félix Torres, com Romero e outras laias aí que realmente não merecem vestir a camisa do Alvinegro de Parque São Jorge. Cruzeiro e Racing farão a final do torneio continental dia 23 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Forte abraço e até a próxima! É verdade, Robinson Lessa, um abraço para você. A final agora será, confirmadíssima. A outra final também de competição sul-americana também confirmada, o Racing da Argentina encarando o Cruzeiro do Brasil, equipe de Minas Gerais. Cruzeiro que eliminou o Lanús e o Corinthians eliminando o Corinthians, né? O Racing eliminando o Corinthians. O jogo no próximo dia 23 de novembro. O Diniz, conseguiu a sua primeira vitória em 7 jogos, um trabalho ainda recente. E o Cruzeiro chega a uma final, logo depois do Diniz assumir o comando técnico da equipe mineira. Mas o assunto agora é de outra equipe que está também perigando, está ali lutando para não ser rebaixado, assim como o Corinthians, o Atlético Paranaense, que começou o campeonato nas primeiras rodadas ali, entre os 10, parecia que iria fazer um campeonato para brigar, pelo menos por vaga na próxima Libertadores da América, mas eis que tudo foi por água abaixo, o time foi perdendo jogos, contratou e depois demitiu o Varini, o técnico uruguaio. Aí chamou de volta o Lúcio Gonzalez, o ex-jogador e ex-assistente, para comandar a equipe, mas a sequência de derrotas continuou. Aí ganhou agora no último jogo, mas está ali perigando. Ei, meu caro Fernando, um abraço. Bem, Júnior, a situação do Atlético Paranaense para fugir do rebaixamento, ele tem chance, porque nesse momento o Atlético ele está fora, mas com o mesmo número de pontos, 34 pontos, de equipes que já estão na ZR. Porém, a vantagem do Atlético é que ele depende das suas próprias possibilidades. Por quê? Ele ainda é daquela equipe que tem um jogo a mais para cumprir. Jogo difícil, sim, contra a equipe do Atlético Mineiro, onde ele vai jogar em casa e na última rodada fora. É o jogo que ele tem para cumprir, um jogo a mais para fazer. De maneira que, observando a situação delicada das equipes, eu coloco nesta Série A, analisando exatamente a chance de fugir do rebaixamento, eu começo com a equipe que está em 14º lugar, que é o Vitória, que tem 35 pontos. Em 15º lugar vem o Corinthians com 35, pelos reforços que o Corinthians realizou e por ter uma camisa realmente de peso, eu vejo o Corinthians com chances de escapar. Aí sim, do 16º, que é justamente o Atlético Paranaense, para baixo, essas equipes realmente estão com a corda no pescoço, porque o Atlético tem 34 pontos, mesmo número de pontos que tem o Bragantino, que abre a zona de rebaixamento com 34. Em 18º vem o Juventude também com 34 pontos,
Aí, na penúltima colocação, o Cuiabá com 27. Esse praticamente é um caminho sem volta. O mesmo vale para a equipe do Atlético Goianiense, o Lanterna somando apenas 22 pontos. Para o Atlético, pela ordem, ele tem exatamente o Vitória em casa, depois na 33ª rodada o São Paulo fora, jogo complicado. Aí em casa ele tem o Atlético Goianiense, que é um confronto direto, que é justamente o Lanterna. O Lanterna, nesta Série A, jogo em casa com o Atlético Goianiense. Na 35ª, o Bahia fora, jogo complicadíssimo. Na 36ª, o Fluminense em casa, que é outro confronto direto. Na penúltima rodada, o Bragantino em casa, que é outro confronto. E o último jogo contra a equipe do Atlético Mineiro fora, um jogo que, convenhamos, é complicadíssimo. Vantagem do Atlético, eu repito, o fato dele ter um jogo a mais que os demais compromissos e, claro, alguns confrontos aí, pelo menos 2 deles que o Atlético terá pela frente, o que nos permite dizer que, como ele depende apenas das suas forças, que ainda ele tem aí um fôlego para tentar fugir desta zona de rebaixamento, Júnior. Fernando, de fato o Atlético depende unicamente dele. Agora é preciso ter uma sequência de bons jogos, de vencer, sobretudo vencer. É que jogando melhor fica mais fácil, né, você obter vitórias, para escapar do perigo de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, mas convido você desde já, se não é inscrito no canal ainda, vai lá rapidinho, 2 segundos. Gente, conto com vocês aí para somar, né, com o nosso trabalho, com os nossos programas, as 2 Resenhas da Bola, o PB Desporto, curtas, as últimas, aqui no canal. A todos um abraço e até a próxima!